De Jair Bolsonaro expulsou o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues após elogios ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e críticas ao presidente norte-americano Donald Trump. O parlamentar disse durante a entrevista que a aplicação da lei Magnitsky é absurda. O Pedro Venceslau vai explicar essa história para a gente agora. Pois é, o Antônio Carlos Rodrigues é uma liderança histórica do Partido Liberal. Das vezes que eu conversei com ele, eu me lembro muito ele batendo uma tecla que era a seguinte: eu estou no PL muito antes de Jair Bolsonaro pensar em entrar no partido. De fato, até a chegada de Jair Bolsonaro, o PL era um, depois se tornou outro partido. Houve uma espécie de mudança de rumo com Valdemar da Costa Neto. Aliás, especialmente depois que Valdemar deixou a prisão e reassumiu o comando da legenda. Com Jair Bolsonaro à frente, o partido se tornou praticamente um satélite do bolsonarismo. E aí, aquelas lideranças da sigla que não se alinhavam com isso foram aos poucos deixando o PL. Não foi diferente com Antônio Carlos Rodrigues. Ele, que foi, inclusive, presidente do partido durante muitos anos aqui em São Paulo, representava uma ala que não era só mais moderada, era uma ala que fazia críticas à postura, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A leitura de Antônio Carlos Rodrigues é que o filho do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente, muito mais prejudicava do que ajudava o campo da direita, subindo o tom e atacando, por exemplo, governadores desse campo político. Vamos lembrar um pouco quem é Antônio Carlos Rodrigues e quem foi ele em outros momentos da história política brasileira. Quando o PL ainda era um partido aliado do presidente Lula, ele foi ministro dos transportes. Na verdade, ele foi ministro de Dilma Rousseff. Naquele momento, então, ele dava suporte e também defendia publicamente o governo de esquerda. Vamos lembrar também que lá atrás, no primeiro mandato do presidente Lula, foi o PL que indicou o nome do vice do petista, que era o José Alencar. Portanto, o PL sempre foi um partido, antes de Bolsonaro, muito mais alinhado com o pragmatismo do centrão do que com questões ideológicas. Só depois da chegada de Jair Bolsonaro é que o faro de Valdemar da Costa Neto percebeu que ele tinha ali um político com muito potencial para conseguir eleger deputados pelo Brasil inteiro e assim formar a maior bancada do Congresso Nacional, o que consequentemente representa a maior fatia do fundo partidário e do fundo eleitoral, porque afinal é isso que interessa. Então, aos poucos, o Antônio Carlos Rodrigues foi escalando nas críticas, dentro do grupo de WhatsApp do PL, depois publicamente, em discursos na tribuna, em entrevistas, em conversas em off. Ainda existem dentro do PL parlamentares mais moderados e críticos ao discurso, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro e a determinadas posições da bancada. Mas essas vozes hoje são vozes que não topam se expor publicamente. A única voz que fazia isso era de Antônio Carlos Rodrigues, que agora foi expulso. Não deve ter sido uma decisão fácil para Valdemar da Costa Neto, porque eles são dois velhos conhecidos, Valdemar e Antônio Carlos Rodrigues. Antônio Carlos Rodrigues foi representante de um PL que já não existe mais.